O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo estivesse a sangrar amor não dito. Beatriz Oliveira, aos 35 anos, CEO da prestigiada vinícola do Douro Atlântico, parou abruptamente no mirador da Senhora do Monte, o coração martelando como o fado que ecoava de uma tasca próxima. Nas suas mãos, o telemóvel vibrava insistentemente, mas ela ignorou-o, os olhos fixos na figura que se aproximava pela calçada irregular. Ana Costa, a sua secretária há 2 anos, caminhava com aquela graça despretensiosa que sempre a desarmava, o vestido leve de algodão bordado com motivos de folhas de videira, inspirado nas tradições do Minho, balançando ao ritmo dos seus passos. Mas algo estava errado. Ana carregava uma mala pequena, como se estivesse a partir para sempre. Beatriz? O que fazes aqui tão tarde? A voz de Ana era um sussurro rouco, carregado de fadiga, mas com aquela doçura que recordava o mel de rosmaninho das serras alentejanas. Beatriz engoliu em seco, o ar fresco da noite lisboeta enchendo-lhe os pulmões. Ela havia planeado isto durante meses, confessar o crush que a consumia desde o primeiro dia em que Ana entrara no seu escritório, com um currículo impecável e um sorriso que iluminava as paredes forradas de azulejos azuis e brancos. Mas agora, vendo-a assim, Beatriz sentiu o pânico subir como a maré alta no porto de Belém. Eu vim porque não aguento mais guardar isto, Ana. És tu que me fazes questionar tudo, a empresa, a solidão, esta cidade que me engole viva. As palavras saíram num jorro, como vinho tinto derramado de uma garrafa antiga. Ana parou, os olhos castanhos arregalados, refletindo as luzes distantes da ponte 25 de Abril. O quê? Beatriz, eu pensei que eras só a minha chefe. Aquela mulher de ferro que comanda reuniões com a frieza de um inverno no Gerês. Um riso nervoso escapou-lhe, mas havia dor ali, uma rachadura na fachada. Foi então que Beatriz viu o anel no dedo de Ana, um simples aro de prata, mas que para ela era como uma adaga. Estás noiva? É isso. Alguém te conquistou enquanto eu me escondi atrás de relatórios e provas de vinho? A voz de Beatriz quebrou, e quando lamento de uma fadista no bairro alto. Ana baixou o olhar, as lágrimas brilhando como orvalho nas uvas maduras. Não é o que pensas. É complicado. E com isso, ela virou-se e desceu a escadaria, deixando Beatriz sozinha com o vento que sussurrava segredos pelos telhados de telha vermelha. Tudo começara 2 anos antes, num verão escaldante em que Lisboa fervilhava com o Festival do Fado no Chiado. Beatriz, recém-promovida a CEO após a morte repentina do pai, o lendário fundador da vinícola, sentia o peso do império nas costas. A família Oliveira era sinônimo de tradição, vinhedos centenários no Douro, onde as encostas escarpadas desafiavam o homem como o amor desafia o coração. Ela herdara não só a empresa, mas a expectativa de um casamento arranjado com um enólogo respeitado para manter o sangue puro, como diziam os tios conservadores nas reuniões familiares em Aveiro. Mas Beatriz nunca se encaixara nesse molde. Aos 20 anos, em Coimbra, onde estudara enologia, ela beijara uma colega de quarto numa noite de São João, sob fogueiras crepitantes, e o mundo inclinara-se para sempre. Desde então, escondera-se. Namoros efêmeros com homens irrelevantes, noites solitárias no seu apartamento em Alfama, ouvindo o fado de Amália Rodrigues até o amanhecer. Até Ana chegar. Ana, vinda do Alentejo, com a pele tostada pelo sol das planícies e um sotaque que enrolava as palavras como pão alentejano fresco. Ela entrara no escritório com um portfólio de gestão cultural, sonhando em integrar eventos de promoção dos vinhos em festivais como de Óbidos. Beatriz contratara-a na hora, atraída não só pela competência, mas pelo modo como Ana ria das piadas secas dos enólogos velhos, ou como os seus olhos se iluminavam ao falar das romarias da sua terra natal. Nos primeiros meses, Beatriz mantivera distância.
reuniões formais na sala de degustação, com taças de Porto Tawny e conversas sobre exportações para o Brasil. Mas Ana infiltrara-se devagar, um café partilhado no elevador, uma dança improvisada numa festa de empresa ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado. Beatriz começara a notar detalhes, o colar de contas de vidro que Ana usava, herança da avó de Celândia Raiolos, o modo como ela mordia o lábio inferior ao concentrar-se em planilhas. O crush crescera como era nas paredes de um convento antigo, sufocante e belo. Uma noite, após uma apresentação exaustiva em Madrid, regressaram juntas de comboio. O compartimento balançava suavemente, e Ana adormecera com a cabeça no ombro de Beatriz. O cheiro dela, lavanda misturada com o sal do mar Atlântico, fizera Beatriz tremer. Ela ficara acordada, traçando mentalmente mapas de um futuro impossível, passeios de elétrico pelo Chiado de mãos dadas, fins de semana no Algarve a ver o sol nascer sobre falésias rosadas. Mas o medo paralisara-a. E se Ana fosse como a sociedade portuguesa, ainda presa a tabus sussurrados nas procissões de Nossa Senhora de Fátima? E se a empresa, com os seus acionistas católicos devotos, a destruísse? Agora, no miradouro, Beatriz desabou num banco de pedra, as mãos tremendo. O telemóvel tocou de novo. Era o seu tio Manuel, o vice-presidente, com a voz grave como trovão no Douro. Beatriz, a reunião da manhã é crucial. Os investidores franceses querem garantias. E ouvi rumores sobre a tua secretária. Cuidado, miúda. Não estragues o legado. Ela desligou, o peito apertado. Rumores? Como assim? Enquanto isso, Ana apressava-se pelas ruas empedradas de Alfama, as lágrimas a rolando pelo rosto. Ela não era noiva, o anel era um presente da mãe, símbolo de uma promessa antiga de independência, não de amor romântico. Mas como explicar a Beatriz? Como contar que ela própria nutria sentimentos há meses, vendo em Beatriz não só a chefe, mas a mulher forte que inspirava a sonhar além das planícies áridas do Alentejo? Ana parara de namorar homens após uma desilusão em Évora, onde o noivo a traíra com a prima na véspera do casamento. Desde então, fechara-se, focando na carreira. Até Beatriz. Chegando ao seu pequeno apartamento no bairro Alto, Ana atirou a mala para o sofá e ligou o rádio. O fado de Marisa encheu o ar, estranha forma de vida, uma canção de amores impossíveis. Ela riu amargamente, imaginando como Beatriz reagira. A explosão no mirador fora inesperada, Beatriz, sempre tão controlada, a confessar-se como uma rapariga na primeira comunhão. Ana sentara-se no chão, abraçando os joelhos, recordando o toque acidental das mãos delas durante uma colheita no Douro, meses antes. As videiras podadas, o sol a queimar a pele e os dedos de Beatriz roçando os dela ao passar uma tesoura. Um arrepio que durara dias. Mas o medo era maior. Ana viera de uma família conservadora, onde as mulheres casavam cedo e as diferenças eram varridas para debaixo do tapete de rendas de Vila do Conde. Contar a Beatriz seria arriscar tudo, o emprego, a amizade, o coração. E agora, com o mal-entendido do anel, tudo parecia perdido. Beatriz, ainda no miradouro, levantou-se devagar. O céu escurecera, mas as estrelas começavam a piscar como promessas. Ela desceu para o Chiado, onde as ruas vivas de Lisboa a engoliram. Passou por uma tasca onde um grupo de amigos cantava fado vadio, vozes roucas entrelaçando-se em lamentos de saudade. Saudade, essa palavra portuguesa que não tem tradução, o vazio doce da ausência. Beatriz entrou, pediu um copo de vinho verde e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez em anos. A explosão do seu segredo fora como abrir uma garrafa de espumante, efervescente, mas amarga no final. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre Lisboa, com uma garoa fina que molhava as fachadas dos edifícios como lágrimas não choradas.
Beatriz chegou à sede da vinícola do Douro Atlântico, no bairro da Lapa, com olheiras profundas e o fato cinzento amarrotado. O edifício, um palacete do século XIX restaurado com azulejos de motivos vinícolas, parecia acusá-la com a sua elegância impecável. Ela subiu as escadas de mármore, ignorando os cumprimentos dos funcionários, e trancou-se no escritório. Ali, entre estantes de livros sobre enologia e uma vista para o jardim de camélias, tentou recompor-se. Mas o fantasma de Ana pairava como o cheiro persistente de jasmim no ar. O tio Manuel bateu à porta, entrando sem esperar convite. Alto e grisalho, com o bigode aparado como um senhor de terras do Ribatejo, ele sentou-se na poltrona de couro. Ontem à noite, ouvi coisas, Beatriz. Sobre ti e a rapariga do Alentejo. Isso é verdade? A voz dele era baixa, mas carregada de julgamento, como o sino de uma igreja em domingo de Ramos. Beatriz ergueu o queixo, aciou emergindo da mulher ferida. Rumores, tio? Em vez de focares nos números, andas a bisbilhotar? A empresa está sólida, exportações para Angola subiram 15% este trimestre. Mas por dentro, tremia. Manuel representava o Conselho Conservador, os que viam nela a herdeira perfeita, não a mulher que sonhava com beijos roubados em praias desertas da costa vicentina. Ele abanou a cabeça, tirando um envelope do bolso. Isto chegou por correio anónimo. Fotos. Tu e ela, no Douro, demasiado próximas. Beatriz abriu, o coração parando. Eram imagens granuladas de um piquenique após a colheita, ela e Ana rindo, as mãos tocando acidentalmente uma garrafa de vinho. Inocente, mas no contexto dos rumores, devastador. Alguém quer te derrubar, miúda. Ou pior, quer-nos a todos. Enquanto isso, Ana acordara cedo no seu apartamento, o cheiro de pão de mafra a invadir pelas janelas abertas. Ela vestiu uma blusa branca simples, o colar de contas tilintando, e dirigiu-se ao trabalho com o estômago embrulhado. Como enfrentar Beatriz após a confissão? O elétrico 28 balançava pelas colinas, passando por conventos antigos e lojas de pastéis de nata, e Ana revivia a cena no miradouro, os olhos de Beatriz, vulcânicos sob a compostura. Ela própria sentira o mesmo, um crush que florescera em silêncios partilhados, como as flores de laranjeira em março. Mas o anel. Ah, o mal-entendido idiota. Era o anel da avó, passado para ela como símbolo de força feminina, não de noivado. Como Beatriz não vira isso? Chegando ao escritório, Ana evitou o elevador e subiu pelas escadas, o coração acelerado. A secretária dela ficava ao lado do gabinete de Beatriz, uma proximidade que agora parecia uma tortura deliciosa. Sentou-se, ligando o computador, mas as mãos tremiam ao abrir os e-mails. Um deles era de Beatriz, reunião urgente. 10 horas, não falhes. Frio, profissional. Ana sentiu uma pontada no peito. Seria o fim? Às 10 horas, o gabinete de Beatriz estava tenso como uma corda de viola no fado. Manuel saíra, deixando o envelope como uma bomba relógio. Beatriz sentou-se à secretária de mogno, os dedos entrelaçados. Ana, senta-te. Precisamos falar do... Ontem? A voz dela era controlada, mas os olhos traíam a tormenta. Ana obedeceu, as pernas fracas. Beatriz, sobre o anel. Não é o que pensas. É da minha avó. Ela era viúva, costureira em Arraiolos, e deu-me antes de morrer, dizendo-o essa isto para te lembrares que o amor não prende, liberta. Eu? Eu não tenho ninguém. As palavras saíram num fôlego e Ana corou, o sotaque alentejano engrossando com emoção. Beatriz piscou, o alívio misturado com dúvida. Então por que fugir?
Por que deixar-me ali, como uma tola exposta ao vento? Ela levantou-se, contornando a secretária, parando a centímetros de Ana. O perfume dela, bergamota e vinho envelhecido, envolveu-as. Porque tenho medo, Beatriz. Medo de ti, da tua força. Tu és a CEO, a mulher que doma rios como Douro. Eu sou só. Eu, do Alentejo, com sonhos pequenos como os tapetes que a minha avó tecia. Ana ergueu o olhar e ali, no silêncio, o ar crepitou. Beatriz estendeu a mão, tocando o braço de Ana levemente, um gesto que era ao mesmo tempo pedido de perdão e convite. Mas o momento foi interrompido pelo toque do telefone. Era o conselho, uma auditoria surpresa, alegando irregularidades financeiras ligadas a comportamentos pessoais. Beatriz desligou, o rosto pálido. Alguém nos está a trair, Ana. E eu acho que sei quem. Os olhos dela endureceram, a CEO voltando ao comando. Mas por dentro, o crush explodira não só em confissão, mas em aliança. Juntas, elas mergulhariam no drama que ameaçava não só a empresa, mas o frágil fio do seu amor nascente. As horas seguintes foram um turbilhão. Beatriz convocou uma reunião de emergência na sala de degustação, com taças de vinho do Porto Rubim tocadas sobre a mesa de carvalho. Os enólogos, homens de barbas grisalhas e mãos calejadas pelas vindimas, murmuravam inquietos. Ana sentava-se ao lado de Beatriz, anotando furiosamente, mas o seu joelho roçava o dela por debaixo da mesa, um contacto secreto, elétrico como São João. Senhoras e senhores, começou Beatriz, a voz firme como o granito das fortalezas de Óbidos, alguém enviou fotos falsas para difamar-me. Isso não é só pessoal, é um ataque à nossa herança. O Douro não se rende a intrigas de taberna. Os olhares viraram-se para Manuel, que tossiu desconfortavelmente. Mas ele negou, jurando lealdade pelo sangue da família. Ana, observando, notou o envelope que Manuel enfiara no bolso. Mais tarde, sozinhas na copa, ela sussurrou: Beatriz, o teu tio. Ele esconde algo. Viu-a falar ao telemóvel ontem, no Miradouro. Beatriz assentiu, o coração dividido. Traição familiar, como o fado que canta de amores partidos, mas com a dor ampliada pela história portuguesa de intrigas palacianas. À tarde, elas saíram para um almoço improvisado numa esplanada no Terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como guardião do passado. O marulhar das ondas no cais misturava-se com o burburinho dos turistas. Beatriz pediu sardinha assada e salada de tomate com órgãos, pratos simples que evocavam as romarias costeiras. Ana, se isto for verdade, perco tudo. A empresa, o respeito. Mas contigo. Sinto que posso enfrentar o diabo. Ana sorriu pela primeira vez, pegando na mão dela sobre a mesa. Então enfrentamos juntas. Como as mulheres do Alentejo que colhem azeitonas sob o sol impiedoso, unidas, nada nos quebra. O toque durou segundos, mas selou uma promessa. O crush, outrora escondido, florescera em cumplicidade, mas o drama mal começara. Naquela noite, Beatriz recebeu um e-mail anónimo: desiste dela ou perdes o Douro. A traição cerrava o cerco. O crepúsculo caía sobre o Douro como um manto de veludo bordado, as encostas vinícolas tingidas de ouro pelo sol poente. Beatriz e Ana viajavam de carro desde Lisboa, o Renault antigo de Beatriz serpenteando pelas estradas sinuosas que ligavam à Quinta Oliveira, o coração da vinícola. O rádio tocava fado de Carlos do Carmo, Meu Amor de Sempre, e Ana cantarolava baixinho, a voz suave contrastando com a tensão no ar. Tinham partido às pressas, após o e-mail ameaçador, para investigar os registros na propriedade ancestral. Beatriz dirigia com uma mão no volante, a outra apertando o câmbio como se fosse a mão de Ana. Por que achas que o meu tio faria isto?
Perguntou Beatriz, os olhos fixos na curva que revelava o rio serpenteante abaixo, espelhado como um sonho líquido. Ele cresceu aqui, pisando uvas com o avô, cantando cantigas de vindima. Traição não é do nosso sangue. Ana virou-se no banco de couro gasto, o vento bagunçando os cabelos. Sangue ou não, o medo muda as pessoas, Beatriz. No Alentejo, vi latifundiários traírem vizinhos por um punhado de terra. Talvez ele tema perder o controlo. Ou tema-te a ti, a mulher que quebra as correntes. O sotaque dela enrolava as consoantes, evocando as planícies vastas onde o vento leva segredos. Chegaram à quinta ao anoitecer, o portão de ferro forjado rangendo como um lamento antigo. A casa senhorial, com varandas de ferro trabalhado e paredes caiadas, erguia-se contra as videiras. Os trabalhadores, rostos enrugados pelo sol, acenaram com respeito, oferecendo pão de milho e queijo de ovelha fresco. Beatriz guiou Ana pelos jardins, onde roseiras trepavam pelas treliças, perfumando o ar com promessas de verão. Aqui é onde meu pai me ensinou a amar esta terra. O vinho é como o amor, Beatriz, paciente, mas feroz quando desperto. Entraram na adega, um labirinto de barris de carvalho envelhecido, o ar fresco e terroso como o ventre da terra. Sob a luz fraca das lâmpadas, Beatriz abriu o cofre de registros, folhas amareladas cheias de anotações em tinta desbotada. Ana ajudava, os ombros roçando, um calor que as distraía. Encontraram discrepâncias, transferências suspeitas para uma conta em Espanha, assinadas por Manuel. Traição confirmada, murmurou Beatriz, a voz ecoando nas paredes de pedra. Mas o triunfo era amargo, era o sangue dela. Naquela noite, jantaram na varanda, sob um céu estrelado que parecia um tapete de arraiolos estendido pelo firmamento. Vinho tinto do Douro, rojões à transmontana preparados pela cozinheira e conversas que fluíam como o rio. Ana contou da sua infância, romarias em Campo Maior, onde explosões de bombos coloridos celebravam a vida apesar da pobreza, a avó tecendo tapetes ao luar, sussurrando histórias de mulheres que amavam em segredo durante a ditadura. Elas sobreviviam, Beatriz. Como nós sobreviveremos? Beatriz estendeu a mão sobre a mesa, traçando os dedos de Ana. Eu escondi isto tanto tempo. Achava que o amor lésbico era um luxo que uma oliveira não podia ter. Mas contigo sinto-me viva como o primeiro gole de vinho jovem. Os olhos delas encontraram-se e o mundo parou. Um beijo quase aconteceu, mas o som de pneus na gravilha interrompeu. Manuel chegara, o rosto sombrio como uma nuvem de trovoada. Beatriz. O que fazes aqui com ela? Trovejou ele, descendo do carro. Ana recuou, mas Beatriz levantou-se, uma leoa defendendo Cab. Eu sei tudo, tio. As transferências, as fotos. Porquê? Manuel parou, o bigode tremendo. Por ti, tola. Para te proteger. Aquele enólogo, o Pedro, que te querem casar. Ele descobriu os teus hábitos. Ameaçou expor tudo, arruinar a empresa. Eu paguei-lhe para calar a boca, usando fundos emprestados. A confissão saiu num jorro, misturada com lágrimas. Não era ganância, mas desespero familiar, o medo de escândalo numa sociedade ainda marcada pelas procissões devotas de Fátima, onde o diferente é sussurrado como pecado. Beatriz sentiu o chão tremer. Traição, sim, mas por amor torto. E as fotos? Mandaste tu? Manuel negou, apontando para Pedro, o rival ciumento que tramara tudo para conquistar o controlo. O drama escalava. Naquela noite, sob as estrelas do Douro, Beatriz confrontou o passado familiar enquanto Ana, ao seu lado, oferecia força silenciosa. O CRAS evoluíra para algo mais profundo, uma parceria tecida com fios de confiança e vulnerabilidade.
Mas o amanhecer trouxe o caos. Pedro, alertado por um informador, invadiu a quinta com advogados, exigindo a demissão de Beatriz por conduta imprópria. A mídia local, sempre ávida por escândalos como os de telenovelas portuguesas, começou a circular rumores. Herdeira do Douro em escândalo amoroso? Ana, vendo Beatriz desfazer-se na cozinha, abraçou-a pela primeira vez, um abraço casto, reconfortante, cheirando a lavanda e terra. Luta, minha Beatriz. Pelo vinho, pela noz. Elas reuniram provas, contactando aliados nos vinhedos, viúvas de enólogos que contavam histórias de amor escondidos nas caves, inspirando-as. O conflito atingia o pico, uma assembleia no salão principal, com Manuel redimindo-se ao testemunhar contra Pedro. Beatriz discursou, voz trêmula mas poderosa, esta terra não é de homens ciumentos ou tradições que sufocam. É de corações livres, como o rio que corre para o mar. Ana aplaudiu, lágrimas nos olhos, o amor delas florescendo publicamente pela primeira vez. Lisboa acordara em fúria sob uma chuva torrencial, como se o céu chorasse pelos segredos revelados. Beatriz e Ana regressaram à capital de comboio, o Douro ficando para trás como uma memória ferida. No compartimento apertado, com o balanço das carruagens, elas sentaram-se lado a lado, as mãos entrelaçadas sob o casaco de Beatriz. O ar cheirava a café forte e pastéis de nata embrulhados, mas o silêncio era pesado, carregado de palavras não ditas. E agora, murmurou Ana, a cabeça no ombro de Beatriz. A assembleia foi uma vitória, mas Pedro não parará. Ele tem amigos no concelho, como cobras no Évora antigo. Beatriz beijou-lhe a testa levemente, um gesto terno que ecoava as carícias das mães nas romarias do Minho. Agora lutamos com a verdade. Convocarei uma conferência de imprensa. Basta de sombras. Mas por dentro, o medo roía. Perder a empresa significaria perder o legado do pai, mas ganhar Ana valeria tudo? O crush, agora amor declarado em sussurros, era uma âncora num mar de incerteza. De volta à Lapa, o escritório fervilhava. Jornalistas acampavam à porta, flashes como trovões. Beatriz, maquiada impecavelmente mas com o coração exposto, enfrentou as câmaras no salão de azulejos. Sim, amo uma mulher. Ana Costa, a alma da nossa equipa. E isso não diminui o nosso vinho, nem a nossa herança portuguesa. Somos como o fado, profundos, resilientes, humanos. A multidão murmurou, mas aplausos esparsos surgiram, de jovens no público, e quando as marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris dançavam ao som de morna. Ana assistia de uma sala adjacente, o peito inchado de orgulho. Ela, que crescera ouvindo histórias de mulheres alentejanas que amavam em segredo durante o salazarismo, via em Beatriz uma pioneira. Mas o triunfo foi curto. Horas depois, Pedro contra-atacou com um processo judicial, alegando assédio no trabalho. Ela seduziu a secretária para favores, mentiu ele numa entrevista ao Diário de Notícias, o rosto viscoso como azeite rançoso. O mal-entendido propagou-se como fogo em estevas secas, manchando o nome de Ana. Naquela noite, no apartamento de Beatriz em Alfama, com vista para o castelo de São Jorge iluminado, elas desabaram no sofá de veludo verde. O cheiro de bacalhau à brás cozinhado por Beatriz, uma receita da avó transmontana, pairava no ar, mas o apetite faltava. Como podem acreditar nisso? Chorou Ana, as lágrimas salgadas como o Atlântico. Eu escolhi-te, Beatriz. Desde o primeiro dia, quando me contrataste e disseste bem-vinda à família Oliveira. Beatriz abraçou-a, os corpos encaixando como peças de um azulejo. Porque o mundo ainda julga, minha alentejana. Mas nós provaremos. Amanhã visitamos o advogado em Coimbra. Elas adormeceram assim, entrelaçadas em inocência, sonhando com fugas para as praias da Nazaré, onde as ondas apagam pegadas.
O dia seguinte levou-as a Coimbra, a cidade das sete colinas e memórias universitárias. O advogado, um homem idoso com óculos de meia-lua e sotaque beirão, revisou as provas no seu gabinete forrado de livros de Camões. Tendes testemunhas sólidas, o Manuel, os trabalhadores do Douro. Mas precisais de algo pessoal para humanizar. Ana sugeriu cartas, diários que ela escrevera, descrevendo o amor por Beatriz como um rio que inunda o deserto do meu coração. Beatriz leu em voz alta, a voz embargada, e o advogado sentiu. Isto toca. Como o amor é fogo de Camões. Mas o conflito aprofundou-se em Lisboa. Amigas de Ana, de um grupo de artesãs em Belém, viraram-lhe as costas, sussurrando traição à família. Uma delas, Inês, enviou uma mensagem venenosa: sempre soubeste do crush dela e usaste o pobre Beatriz. Mal entendida em camadas, como cebola alentejana. Ana confrontou-a numa tasca no bairro Alto, ao som de guitarras portuguesas. Não usei ninguém. É amor puro, como o pão que partilhamos nas festas da terra. Inês, com remorsos, confessou, fora manipulada por Pedro, que espalhara mentiras. A traição estendia-se como videiras selvagens. Beatriz, lidando com o conselho, sentiu o isolamento. Tios e primos, outrora aliados, agora frios nas chamadas, citando o que dirá o padre na missa de domingo. Ela passeou sozinha pelo Jardim da Estrela, sentando-se num banco onde casais heterossexuais passeavam, invejando a normalidade deles. Mas lembrou-se de Ana, a mulher que colhia coragem como azeitonas, uma a uma. O amor delas era o verdadeiro legado, não vinhedos, mas corações entrelaçados. O clímax aproximava-se com a audiência judicial em Lisboa, no Tribunal de Belém. Beatriz testemunhou primeiro, voz firme: Ana não é vítima, é minha parceira. O nosso amor fortalece a empresa, como o sol fortalece as uvas. Ana seguiu, contando da sua jornada. No Alentejo, aprendi que o amor não trai, liberta. Beatriz deu-me asas. Pedro, no banco da acusação, gaguejou mentiras, mas as provas e o testemunho de Manuel, redimido, derrubaram-no. O juiz, uma mulher de olhar sábio como as matriarcas do Gerês, arquivou o caso, declarando: amor não é crime em Portugal. Aplausos ecoaram no tribunal e Beatriz e Ana saíram de mãos dadas para a luz do dia, o Tejo brilhando como bênção. Mas a vitória trouxera cicatrizes, amigos perdidos, família dividida. A primavera irrompeu em Lisboa como uma romaria em flor, com jacarandás roxos pintando as ruas do Príncipe Real e o ar perfumado por laranjeiras em bloom. Beatriz e Ana, agora inseparáveis, caminhavam pelo jardim botânico, mãos dadas abertamente, um gesto revolucionário para a CEO outrora escondida. A absolvição no tribunal fora um bálsamo, mas as feridas da traição latejavam. Pedro fora afastado, Manuel demitido com uma pensão generosa, mas o conselho exigia reformas, mais diversidade e eventos inclusivos. Beatriz via nisso uma oportunidade, como podar videiras para um vinho melhor. Queres mesmo fazer o festival? Perguntou Ana, parando junto a uma fonte murmurante, onde crianças brincavam com barcos de papel, vestiam vestido de linho branco, com bordados de flores do Douro, e o colar de contas brilhava ao sol. Integrar o orgulho com as provas de vinho? Os velhos enólogos vão engasgar com o Porto. Beatriz riu, puxando-a para um abraço casto, a cabeça no peito de Ana. Exato. Vamos mostrar que Portugal evolui do fado melancólico para o fado alegre, com guitarras elétricas e amores livres. O cruz inicial, agora amor maduro, teceras numa tapeçaria, Beatriz, a visionária, Ana, a âncora emocional. Mas sombras persistiam. Manuel, exilado em Aveiro, enviara uma carta: perdoa-me, sobrinha. O medo de te perder para o mundo moderno cegou-me.
Visita-me, leva a tua Ana. Traição perdoada? Beatriz hesitava, o coração dividido como o rio Tejo em marés. Elas planearam o evento, vinhos do coração aberto, no terreiro do Paço, com fadistas lésbicas como convidados e workshops sobre herança quer portuguesa, histórias de Safo em Évora, amor escondidos nos conventos de Tomar. Ana coordenava a logística, o seu toque cultural infundindo toques alentejanos, danças folclóricas misturadas com voguinho moderno. Mas o conflito ressurgiu quando uma prima de Beatriz, Maria, uma devota de Fátima, boicotou o evento nas redes sociais. Escândalo. A família Oliveira cai no abismo. Comentários choveram, reabrindo feridas. Ana, ferida, confrontou Beatriz no apartamento de Alfama. A tua família nunca aceitará. Eu sou a estranha do sul, a que te corrompeu. Lágrimas rolavam, salgadas como o mar da Ericeira. Beatriz ajoelhou-se, pegando nas mãos dela. Não, amor. Eles são o passado, tu és o futuro. Deixa-me mostrar. Impulsivamente, marcaram uma viagem a Fátima, o santuário de Pedra Branca onde milhões peregrinam por milagres. A estrada para Fátima era uma tapeçaria de campos verdes e capelas humildes, o ar carregado de incenso e preces. Chegaram ao entardecer, o sol dourando a capela das aparições. Beatriz, agnóstica mas tocada pela fé popular, acendeu uma vela por Manuel, por Maria, por elas. Ana, católica devota como mãe, ajoelhou-se, murmurando: Virgem Maria, abençoa este amor como abençoaste as pastorinhas. Na basílica, encontraram Maria, que chorava num banco. Prima, vim para pedir perdão. Vi o vosso amor no tribunal, puro como o dos santos. O abraço foi demorado, lágrimas misturando-se como vinhos em assemblage. Redenção familiar, frágil mas real. De volta a Lisboa, o festival foi um triunfo. Sob os arcos do terreiro, taças tilintavam ao som de fado remichado, casais dançavam livremente e Beatriz discursou: Este vinho é para todos os corações, retos, tortos, partidos, inteiros. Ana, ao seu lado, sussurrou: Orgulho-me de ti, minha CEO poderosa. O beijo que se seguiu foi o primeiro público, aplaudido como fogos de artifício na passagem da meia-noite. Mas o drama não acabara. Dias depois, Ana recebeu uma carta do Alentejo. A mãe, doente, pedia-a de volta. Vem, filha. Esta cidade grande come almas. Conflito interno, amor por Beatriz versus raízes. Ana chorou no mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara. E se eu te deixar? O nosso amor é como o Douro, belo, mas preso às margens. Beatriz chegou, ofegante, e ajoelhou-se. Então solta-te. Eu vou contigo, para Évora, para onde forres. O amor não é prisão. A decisão pairava, um clímax emocional. Ana escolheu ficar, mas com visitas regulares ao sul, tecendo as vidas delas como um tapete de arraiolos, padrões entrelaçados de Douro e Alentejo. O verão abraçava Portugal com braços quentes, o ar salgado do Atlântico misturando-se ao perfume de figueiras maduras. Beatriz e Ana, agora noivos num compromisso simples, anéis de prata com gravuras de videiras e azeitonas, passavam fins de semana no Algarve, numa casa alugada perto de Lagos. As falésias rosadas mergulhavam no mar turquesa e elas caminhavam descalças na areia, colecionando conchas como memórias. O amor delas, outrora um crush escondido, explodira em maturidade, conversas profundas ao pôr do sol, risos partilhados em mercados de peixe fresco, silêncios confortáveis como o ronco das ondas. Mas a humanização do final tecia-se devagar. Beatriz visitara Manuel em Aveiro, levando Ana.
A casa dele, forrada de moliceiros em miniatura, barcos tradicionais da ria, cheirava a ovos moles e mar. Tio, perdoei-te porque o amor ensina misericórdia, disse Beatriz, abraçando Manuel, olhos úmidos, apertou a mão de Ana. Cuida dela, rapariga do sul, és a melhor vindima que ela colheu. Lágrimas e vinho de colares fluíram, curando rachaduras antigas. Ana, por sua vez, levou Beatriz ao Alentejo, a Évora, cidade de templos romanos e capelas ósseas que sussurram mortalidade. Na casa da mãe, uma cabana caiada com chaminé de fumaça azul, a doente ergueu-se da cama para abençoar. Filha, o teu amor é bênção, não maldição. Como as oliveiras que resistem secas. Elas colheram azeitonas juntas, mãos sujas de terra, rindo de histórias de raparigas alentejanas que fugiam para amores proibidos nas planícies. A mãe de Ana, com olhos sábios como Guadiana, viu nelas o futuro, forte, enraizado. De volta a Lisboa, a vinícola prosperava. O festival anual Vinhos do Coração tornara-se tradição, atraindo turistas que eram de todo mundo, misturando fado com samba brasileira em noites de estrelas. Beatriz promovia Ana a diretora cultural e, juntas, expandiam para vinhos orgânicos, homenageando mulheres vinicultoras esquecidas da história portuguesa. O conflito passado, traições, mal-entendidos, forjaras, como uvas pisadas viram néctar. Num outono dourado, casaram-se numa cerimónia íntima no Douro, na Quinta Oliveira. Convidados, família reconciliada, amigos leais, trabalhadores das vinhas cantando cantigas de colheita. Beatriz, num vestido azul como o Tejo, jurou: Tu és o meu porto eterno, Ana, doce, forte, inesquecível. Ana, com flores de laranjeira no cabelo, respondeu: E tu és o meu Alentejo, vasto, acolhedor, eterno. O beijo selou sob um arco de videiras, o rio aplaudindo com brilho. Anos depois, com uma filha adotiva de olhos castanhos como os de Ana, elas contavam a história às noites, ao som de fado suave, da explosão no miradouro, da traição que uniu, do amor que redimiu. Portugal, com as suas saudades e alegrias, testemunhara mais um capítulo de corações livres. E assim, no coração de Lisboa, o amor delas florescia, humano e eterno, como o vinho que envelhece gracioso.